A Débora Barreto escreveu assim: Padre, eu estou mandando esse e-mail pois sempre assisto o seu programa e tem me feito muito bem. Sou uma pessoa muito religiosa, sinto quanto é forte minha fé, mas ultimamente não sei como estou deixando meus medos falarem mais alto. E isso não está me fazendo bem. Não converso muito sobre isso e acho que isso me sufoca um pouco. E também, às vezes, acabo me pegando preocupada se há pessoas que me desejam mal. Eu sei que o amor de Deus é maior que tudo e busco sempre fazer o bem, mas gostaria de saber como não me preocupar mais com isso e também como conseguir reprimir os meus medos. Reprimir é uma coisa muito perigosa, né? Se você pega uma massa e tenta esconder essa massa na sua mão, o que vai acontecer? Ela vai vazar pelos dedos, né? Tudo que a gente tenta reprimir faz justamente isso. Quanto mais você tenta esconder, mais isso te perturba. Ô Débora, eu sei que a gente acabou de falar disso no primeiro bloco, né? Eu sei que às vezes a gente tem muita dificuldade de falar de nós. Mas isso é um exercício muito necessário nos dias de hoje. A gente precisa ter confiança. A gente não pode querer reprimir os medos, a gente tem que falar deles. Eu gosto de dizer que o medo é um fantasma que você precisa olhar nos olhos, né? Quando a gente era criança, a gente acreditava em fantasmas. À medida em que a gente vai crescendo, tem uns que continuam acreditando, né? Mas à medida que a gente vai crescendo, a maturidade vai nos mostrando que os fantasmas não existem, né? Que os fantasmas são projeções da nossa cabeça, provocadas até mesmo pelo medo. O medo é um fator tão determinante na psique humana que ele pode provocar mesmo visualizações, né? Quantas vezes por causa do medo uma pessoa enxerga um fato, cria esse fantasma, né? Por causa do medo que está sentindo. E às vezes por causa do nosso medo nós criamos obstáculos para nós. Por causa do nosso medo a gente não é capaz de vencer os desafios da vida. Por causa do nosso medo nós corremos o risco de inviabilizar uma experiência positiva. Eu gosto sempre de dar o exemplo dos atletas, né? O que um atleta profissional faz? Ele lida bem com o medo dele todos os dias. Ele tem que administrar todos os dias o medo do fracasso. Todos os dias, o atleta que se leva a sério, ele desafia uma série de medos, com muito respeito. Porque aqui está a grande questão. A sabedoria, a maturidade, consiste em você respeitar o seu medo, né? Respeitar porque ele te indica um limite, mas ao mesmo tempo enfrentá-lo. Eu respeito o que me causa medo, mas eu enfrento. Respeito porque o meu medo ele pode sinalizar para limites que eu tenho. Mas a partir do momento que se estabelece uma relação respeitosa com o medo, eu posso vencê-lo. É o que o atleta precisa fazer todos os dias. Ele não se contenta com o fracasso do dia, né? Ele não vai administrar aquele fracasso como determinante, como definitivo. Ele vai sempre acreditar na possibilidade de superação. Nós precisamos viver essa mesma regra na nossa vida. Todos os dias nós precisamos enfrentar um fracasso. Alguma coisa que a gente esperava que fosse assim, não foi. Então, administrar esse fracasso. E administrar o medo é você ter todos os dias também diante de você o compromisso de renovar as coragens, né, que vão fazer com que esses medos não prevaleçam. Então, toda vez que você sentir que um pensamento opressivo está tomando conta de você, e o medo é um pensamento opressivo, você ali, através de uma oração, de um pensamento positivo, ou até mesmo de uma conversa com alguém, você pode expulsar a força desse pensamento opressivo. A gente falava no início do programa que é importante a gente buscar as coisas do alto. É disso que nós estamos falando aqui. O medo, ele pode querer nos jogar no fosso das nossas misérias. Mas de repente você tem um amigo que te faz ir para o alto, né? Ele está imbuído dessa presença de Deus, é uma pessoa espiritualizada, é uma pessoa sábia, é uma pessoa que no dia a dia se reflete,
que não perde a oportunidade de crescer com a própria vida. Então a gente vai tendo essas influências positivas, bons amigos, bons ambientes, bons livros, boas músicas, para que a gente liberte a nossa cabeça dos pensamentos opressivos. Um bom papo, uma boa conversa, na hora certa, vai evitar o trauma depois, né? Às vezes eu fico vendo assim, eu sou muito a favor da psicoterapia, né? Todo mundo, seria bom a gente encontrar um bom terapeuta e viver um processo terapêutico. Mas às vezes eu fico pensando, sabe, Cristian, que as pessoas procuram os terapeutas porque não têm amigos. Muitas coisas a gente resolveria muito bem se a gente tivesse amigos. E às vezes as pessoas não sabem ser amigas, porque elas são muito superficiais e não estão dispostas a ouvirem uma conversa que vai exigir um pouco mais delas. Hoje nós não vamos falar em coisa triste, não. Vamos beber uma cerveja aqui, só alegria. É isso não existe, né? Em muitos momentos da nossa vida, nós precisamos colocar para fora os nossos lixos, e de maneira respeitosa. Não é jogar o lixo no outro, é mostrar que nós temos o lixo. Então, por que nós não temos amizades assim, sinceras, verdadeiras, que nos permitem esse aprofundamento? E aqui eu volto àquela ideia que eu gosto de dizer sempre. A Marina Patrus, uma amiga minha de Belo Horizonte, uma vez ela me disse isso: padre, nós precisamos ter amigos que nos façam amigos de Jesus. É verdade. Quando você tem amigos de verdade, quando você tem amigos estruturados, né? Uma amizade boa, madura, que não fica exigindo de você aquilo que não é seu, ou que é capaz de lhe ver com liberdade, ela vai evitar o trauma que depois vai nos levar para a terapia. Então, às vezes, quem precisa tanto de terapia, se dosasse um pouco, né? Um pouco menos de terapia e um pouco mais de bons amigos, eu acho que o resultado daquela terapia seria muito, muito superior. Então vamos dosar aí. Terapia faz bem? Faz. Mas vamos ter bons amigos também. Padre Fábio, eu sou divorciada e estou tentando recomeçar a minha vida, procurando uma pessoa que tenha o mesmo propósito com que eu, né? O mesmo propósito que eu tenho. Mas quero que seja dentro da minha religião e com os mesmos ideais. O que o senhor acha dessa situação? Minha filha, é justo, né? É a Janilda Amaral, lá de Rio Branco, no Acre. Um abraço ao povo do Acre. Janilda, você viveu um casamento que não deu certo, você está tentando reconstruir a sua vida, e é claro que você vai ter muito mais cuidado do que teve antes, né? Porque você já passou por uma experiência negativa. Você já viveu um casamento que não deu certo. Então agora, a maturidade, né, que veio justamente desse relacionamento que não deu certo, use a seu favor. Tudo que foi fracasso lá naquele outro casamento, não permita que ele lhe impeça de amar. Essa carga toda que foi negativa, que ela não lhe impeça de amar, mas que ela seja para você agora um crivo para você escolher uma pessoa que possa de repente lhe ajudar a reconstruir a sua vida, né? Mesmo que você não tenha condições de casar no religioso, a igreja hoje tem um grande espaço para poder receber essas pessoas de segunda união. A gente sabe que erros, muitas pessoas casam na hora errada, com a pessoa errada, do jeito errado. Por quê? Porque não refletiu, porque não namorou do jeito certo, né? É impressionante como até nisso nós demonstramos a nossa incapacidade de aprofundar as coisas. Nós somos muito rasos, a sociedade está cada vez mais rasa, está com muita dificuldade para a profundidade. Eu quero um livro, mas esse livro não pode me exigir muito, não pode ter muita palavra nova, porque eu tenho preguiça de procurar o significado. Eu quero tudo muito mastigado, então as pessoas estão lendo os resumos, as pessoas deixaram de ler, fica o tempo todo com informações de pílulas, né? Já não lê o texto todo, só lê a frasezinha do Twitter e acha que aquilo já informou. Não. Vamos ultrapassar essas fronteiras.
O namoro nos dias de hoje não pode seguir essas mesmas regras. Vamos parar de alimentar esses processos rasos em nós. Tá bom que o mundo está assim, mas você não precisa ser. Eu sempre digo isso para mim. Tá bom, o mundo nivela por baixo, mas eu não vou me nivelar por baixo. E quero convencer os que estão ao meu redor a fazer o mesmo. Então, está namorando, tenta fazer com que esse namoro seja um lugar de conhecimento, para que você tenha o direito de terminar o seu namoro, caso você chegue à conclusão. O namoro foi feito para ser terminado. Não é? Ah, mas tem 8 anos que eu namoro, padre. Não tem problema. Se você chegar à conclusão de que não é o homem da sua vida, termine. Namoro foi feito para ser terminado. Quem não tem coragem de terminar o namoro vai ter que passar pelo constrangimento de terminar um casamento, que é muito pior, porque aí depois vai ter filhos, tem um comprometimento muito maior. Por quê? Às vezes nos falta a disposição de conhecer o outro de verdade. E sem conhecimento, minha gente, o amor pode ser uma falácia, pode ser uma conversa fiada. Só podemos amar aquele que conhecemos. Você pode até ter gestos de amor por alguém que você nunca viu na vida, mas você não pode negar que ter aquele gesto de amor não significa levar aquela pessoa para casa, ter paciência com ela, é outra coisa. São os passos do amor. Então a gente tem gestos de amor com quem a gente nunca viu, e é bom que seja assim. Os nossos gestos têm de ser sempre amorosos. Nunca vi aquela pessoa na minha vida, mas hoje ela está passando pela minha história. Então eu vou ter condições, eu vou me preparar para que o meu coração abrigue essa pessoa com todas as suas necessidades. Mas depois ela vai embora, ela vai continuar a vida dela. O amor que eu estou falando é aquele de escolha. Você vai fazer parte da minha vida, nós vamos viver juntos. Então esse amor precisa passar pelo crivo de um namoro. Precisa passar pelo crivo do conhecimento, que vai nos autorizar a dar esse passo, ou não. Padre Fábio, é a Maria Sueli França, de Brasília. Eu, padre, já cometi muitos pecados quando era mais nova. Pecados graves, sérios. Já me confessei por mais de 3 vezes, mas o sentimento e a angústia continuam no meu coração. O que eu faço? Depois, no finalzinho, ela pergunta, é pecado jogar na loteria? É? É pecado que jogar na loteria? Não sabia nem dizer isso, não. A loteria é uma coisa legal? Não, né? Não, é um jogo, né? Onde, alimentado pelo próprio público que compra, né? Não sei. Sei que o jogo do bicho ainda é proibido, não é ou não? É? No Brasil todo ainda é, né? China está falando alguma coisa lá, é proibido, né? Então, se é proibido, não seria bom você fazer. Pergunta o China se ele joga na loteria de vez em quando. Minha filha, vamos falar dos seus pecados que você, por mais que tenham sido confessados, você ainda não se sente livre dele. Nós já falamos disso aqui algumas vezes. Muitas vezes confessar um pecado e receber a absolvição não é garantia de que aquele pecado vai deixar de nos incomodar. Tudo depende da gravidade do que a gente fez. Porque as consequências do pecado, a absolvição não pode retirar. A absolvição elimina a culpa. Então você está livre. Agora, a sua mente, o seu coração vão ter de se acostumar com o passado que não foi bem vivido. É um processo natural, minha gente. Deus não pode retirar de nós as consequências das nossas escolhas. Ele pode só perdoar. Agora, o que a gente faz para que essas consequências fiquem mais brandas? Aí entra o processo de oração, processo de vida interior, de amorização. Nós pregamos um retiro agora há pouco tempo, um retiro para um grupo menor, e lá durante aquele retiro a gente falava justamente da oração de amorização, que é importante demais no nosso processo. O que é amorizar? É você colocar amor.
Mas nós estamos muitas vezes acostumados a falar de colocar amor na vida do outro. Então eu vou e amo alguém. Não, aqui nesse primeiro momento nós estamos falando de colocar amor em nós, mediante uma oração que nos permita o sentir amado por Deus, de você olhar para tudo aquilo que você fez, para todas as suas misérias, e não permitir que essas misérias prevaleçam sobre a convicção de fé de que Deus ainda te ama. E aí você vai diante do Senhor colocar tudo isso que você viveu, que já foi perdoado por Ele. Volto a dizer, Deus perdoa o pecado, mas as consequências dos erros que nós cometemos é uma realidade humana que nós vamos precisar administrar. E cada um administra de acordo com os recursos que tem. É claro que se você tem uma pessoa espiritualmente elevada, que fez uma busca de Deus muito sincera, que viveu uma experiência de Deus verdadeira, fez uma verdadeira experiência de Deus, é claro que essa pessoa vai ter um instrumental muito maior para reconciliar-se consigo mesma do que aquela que não fez. São as riquezas que nós temos, né? Deus nos enriquece. Eu gosto de dizer isso. Deus é um privilégio, não é uma obrigação. Então a minha experiência de Deus, ela me enriquece como pessoa. Toda vez que eu preciso lidar com os meus conflitos, se eu tenho um coração cristão, se eu tenho um coração que fez uma experiência de Jesus, você pode ter certeza que eu vou ter muito mais facilidade de lidar do que aquele que não tem essa dimensão religiosa na vida dele. Como é que um ateu administra, por exemplo, a doença? São muitos os exemplos, né? Na hora que o limite se estabelece. É aí que está a grande questão. O cristianismo, ele é para nós um referencial, né? Ele é uma maneira de ser, de agir, de pensar. Então, quando eu sou movido pela crença na misericórdia de Deus, por exemplo, eu acredito que Deus me ama, que não há nada que eu possa ter feito nessa vida que me retire do direito de dizer que Deus me ama. Então eu vou confessar os meus pecados, eu serei absolvido por Deus através do sacerdote e vou viver depois as consequências de acordo com os recursos que a minha religiosidade me oferece. E é por isso que nós não podemos perder tempo. É para as alturas que nós temos de ir. É para cima. O nosso projeto é: vou deixar as misérias de hoje, não vou me prender a elas, porque Deus me quer elevado. Deus Ele não pretende, né? Ele não me projetou para que eu ficasse mergulhado no fosso das minhas misérias. E ainda que de vez em quando eu tenha de fazer uma pausa para me recompor, para me refazer, esse tempo de pausa só tem sentido porque ele vai me proporcionar voltar às alturas. É o que eu lhe desejo. Que nas pausas da sua vida você faça a bela experiência de recompor-se para reencontrar com as alturas que é a sua vocação. Obrigado. Obrigado pela sua companhia. Obrigado pela oportunidade de estar mais uma vez com vocês através do programa Direção Espiritual. Derrame sobre todos nós a bênção e a proteção do céu, do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado, Cristian. Até a semana que vem. Eu posso ir muito além de onde estou. Vou nas asas do Senhor. O teu amor é o que me conduz. Posso voar e subir sem me cansar, ir pra frente sem me fatigar. Vou com asas como águia, pois confio no Senhor.